Entrou, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edileuza Lopes, advogada aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Estou aqui com a doutora Joiciele também, advogada aqui no meu escritório. E como a gente falou, né, que a gente ia estar hoje ao vivo fazendo essa live, né, para a gente falar, sabe, um pouquinho, sabe, sobre o que é alienação parental. Você sabe o que significa alienação parental? Olá! Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre alienação parental, onde muitas pessoas pensam que essa lei ela veio para ir de contra a mãe ou ir a favor do pai ou vice-versa, e não é assim. Esta lei ela foi criada para defender a saúde mental da criança e do adolescente, para proteger a criança e o adolescente de condutas que denigre a imagem do pai ou da mãe, ou que impedem o convívio do pai ou com a mãe. O que acontece? A pessoa que mantém a guarda, que tanto pode ser o genitor ou a genitora, ofende, denigra a imagem da outra parte, que pode ser o pai ou a mãe. A pessoa responsável por aquela guarda está denegrindo a imagem da outra. E nisso a criança, no final de conta, é que sofre com essa situação. Na verdade, quando o legislador decidiu criar essa lei, foi mais na intenção de proteger a criança desse tipo de conduta, onde os pais separam, porque é comum, né? Quando uma união não está dando certo e vem a ser findado o relacionamento, o que acabou foi a relação entre o pai e a mãe da criança. A criança não tem que ser envolvida nessa separação, no sentido de depois ser utilizada como um objeto, como vamos colocar um objeto que eu vou utilizar como uma ofensa, que eu vou usar o meu filho para conseguir aquilo que eu quero, que é afetar o outro lado, que é comum até a gente encontrar esse tipo de situação, infelizmente, não é, doutora? Na verdade, complementando aí também essa questão de saber, assim, quem podem, né, ser sobre alienação parental, né, como a doutora Joiciele falou, que é no tocante, pode ser o pai, pode ser a mãe, né, pode ser os avós, pode ser, na verdade, é o responsável pela criança, porque isso pode ser até uma tia também, né, um parente ou qualquer outra pessoa. Então, não está denominado ser só pai ou ser só mãe, é o responsável pela criança. E o que tem causado, né, inúmeros prejuízos no desenvolvimento, né, psicológico da criança, mental, porque a criança ela é um ser em desenvolvimento. E cada vez, né, que o responsável, eu até vou falar assim, né, o responsável pela criança, né, o cuidador dela, né, passa a alienar, né, porque o próprio nome já diz, né, alienar, né, alienação, né, o que a gente faz com isso, né, com essa alienação? A gente está querendo, né, modificar, né, a gente está querendo transformar aquela atitude da criança numa atitude que é interessante para nós, né, para gerar um benefício a si próprio. O que tem causado inúmeros prejuízos e eu fico para vocês, eu falo tanto para o pai quanto para a mãe, né, mas qualquer responsável pela criança, pense um pouquinho, né, antes de fazer isso. Afinal de contas, a criança ela é um ser em desenvolvimento que precisa ser protegida de tudo, né?
ela precisa estar protegida dessas agressões, né? Porque a criança, ela não separa dos seus pais, né? O pai, quando a mãe, né? Ou seja, nos relacionamentos hoje, né? Quando finda isso, ele finda com a pessoa, né? Que tá com ele, mas ele não finda com a criança, né? Se for a mulher ou o homem, né? Ele vai findar um com o outro. O elo que vão ter uma relação com o outro é para o resto da vida, porque é o filho ou a filha, né? Que é esse ser que precisa do seu pai e da sua mãe. Inclusive hoje, né, eu sei que passando um pouquinho mais, né, adiantando um pouquinho mais essa questão, eu tenho observado, por exemplo, que tem mãe, até assim, desculpa, né, tá falando dessa maneira, mas a gente tem observado muito isso na prática. Eu não vou deixá-lo ele visitar. Filhos, né? Eu sei que tem regulamentação de visita, eu sei que não pode prejudicar a rotina do filho, mas o filho não é só propriedade ou do pai ou da mãe. O filho, ele é de ambos, né? Então não tem como você controlar e dizer assim, não pode fazer isso. Porque se você é mãe ou se você é pai, ter uma atitude assim, quem vai ser o maior prejudicado é o seu filho. Porque quando por vingança, né, ou por rancor, né, por ódio do fim do relacionamento, por tudo isso, na verdade você está prejudicando o seu próprio filho. Porque isso o desenvolvimento mental da criança, tanto na parte psicológica quanto na parte emocional e tudo, ele necessita de ambos os pais. Ele necessita do pai ou da mãe ou de um responsável que dá para ele muito amor, dá para ele muito carinho, aquele que estava na convivência e que de uma forma ou de outra houve um luto, né? Porque esse luto conjugal onde há separação. Então essa criança estava jogada ali nesse luto. E então você toma um pouco de cuidado, porque cada vez que você pensa em alienar, né, um serzinho tão pequeno, um contra o outro, você está prejudicando a própria criança, né? E de certa forma você também, né? Que uma vez eu até li uma frase, mas que se encaixa não só para a mãe, mas se encaixa para um pai, para um responsável, que ele quer o cuidador, que fala, sabe qual que é a pior dor de ser mãe? É você não ter poderes para você tirar a dor de um filho. Então, se você pensar na saúde mental, psicológica, emocional do seu filho, então você vai ver que você tem que manter os relacionamentos findor, mas se tem filhos, tem que manter uma boa amizade, uma boa conduta, perdoar, ser grata pelas coisas que ocorreu, grata pela vida, né, do ser que está aí em desenvolvimento, mas dar continuidade no sentido que saber, nossa, a gente precisa ter diálogo, né? São nossos filhos que estão aqui. O que ele está precisando? Vamos olhar para esse ser em desenvolvimento, para a gente cuidar dessa saúde mental dele e da família toda, né? Então, manter esse elo, manter essa amizade, manter esse comprometimento, isso gera um bem-estar mental para todos, isso gera menos sofrimento. Então, cuidado antes de você pensar em alienar, em falar mal do outro, né? Que não está ali, que é o momento que está com a criança. Porque normalmente um mantém, né, a residência fixa da criança e o outro que fica nas partes de visitar, né, e tudo. Mas
tome esse cuidado antes de prejudicar, né, falar do outro, tentar colocar esse serzinho tão pequeno, né, porque aí você está ensinando ele, né, a ter mágoa, a ter rancor, a não perdoar. Então, olha onde que está começando as destruições, né, ali da família. Você está plantando sementinhas de ódio, de rancor, né, da falta de perdão no seu filho ou na sua filha. Então pense bem. Foi feito um estudo recente falando a respeito que as crianças que passaram por essa alienação, o acompanhamento, porque essa lei da alienação parental, ela já está em vigor há 10 anos. Então, o estudo que foi feito na adolescência, uma criança que foi objeto de alienação, na adolescência ela foi para a criminalidade ou teve uma depressão muito grande, que teve que passar por internações, suicídios, né? Tem um volume muito alto de suicídio, porque é um desgosto muito grande para um filho ver os pais brigando, ver os pais utilizando a própria criança ou o próprio adolescente nessa briga que é dos dois. Então, como a gente falou no início, o que separou foi o casal, mas o elo, que é o filho, é para o resto da vida. Sempre vai ter essa ligação e é importante ter essa ligação para o bem do filho ou da filha, do adolescente. Ambos estarem em harmonia na criação. Você não está no mesmo lar, não quer dizer que vocês não possam conversar a respeito da criação do filho ou da filha. Quando as pessoas colocam alienação parental, que chega aqui e fala, doutoras, esta lei ela foi totalmente voltada contra as mães, porque grande parte da guarda dos filhos é destinada para as mães. É raro, né? Mas existem pais que também têm a guarda dos filhos. Então não é uma lei que foi criada contra a mãe, e sim, como a gente disse, para a saúde mental da criança, para que não exista esse tipo de conduta com ela. Então a alienação parental, o nome parental é família, é a pessoa que está ali criando, que está cuidando daquela criança, daquele adolescente. O tema é muito extenso para falar de alienação parental. Nessa primeira live, nós estaremos fazendo apenas essa introdução sobre o que é alienação parental, explicando que não é uma lei voltada somente contra, como muitos pensam, contra as mães ou contra quem está. E nós faremos mais vídeos no decorrer explicando depois a respeito quais são os tipos de condutas, entre outros que a gente vai estar conversando. Então, pessoal, eu acho que por hoje é só. Deixe seus comentários, né? Mande as dúvidas. Ajuda muito a gente também a questão das dúvidas, para que a gente possa estar sanando elas, colocando nos vídeos para poder estar melhor esclarecendo. Tá. Mas é isso, pense bem, pense que o ser que ele está em desenvolvimento, ele não tem ainda a capacidade de discernir, né, muitas vezes, o que é certo ou o que é errado. E quando chega essa alienação, né, tentar modificar o pensamento dele, né, você estava acostumado aqui a dar beijinho na mamãe, dar beijinho no papai, tá responsável para todo mundo, e aí de repente um vai embora. Aí o que vai embora vira um monstro, e aí a criança começa até a imaginar que talvez ela que é culpada, né, disso tudo. Uhum. Então ela coloca na cabecinha dela, se ela não existisse, não teria essas brigas, né? Não teria ocorrido isso.
Então, por isso que a gente pede encarecidamente, né? Tanto você pai, quanto você mãe, quanto você avós, tios, responsável pelo ser em desenvolvimento, toma o máximo de cuidado, porque a gente nunca viu tanto adoecimento mental, psicológico na sociedade que vivemos hoje. Talvez é isso, né? Essa falta, né, de pensar, né, nesse ser aí. E lembrando que vocês não são propriedade desse filho, você é o responsável pelo cuidado dela, tá bom? Mas é isso, bye bye. Tchau, Fiquem até a bem. próxima.